A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha podermos estar aqui novamente com os irmãos e aqui bendizemos o Senhor e também aprendermos, não é, a respeito da sua palavra. É uma satisfação muito grande. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, a nossa aula é a de número 219 e nós queremos desde já louvar a Deus, não é, pela vida, pela saúde e pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de termos aqui esses momentos agradáveis na presença do Senhor e com os irmãos, não é? Uma bênção muito grande nós podermos ter esse tempo juntos aqui, maravilhoso. Olha só, deixa eu aproveitar aqui e dizer para os irmãos que estas lives que nós temos feito sobre o tema de perguntas escatológicas, elas acontecem desde 20 de março de 2020, quando começou a pandemia, na verdade, foi quando, juntamente com o pastor Ciro Zibordi, nós decidimos fazer uma live para explicarmos para os irmãos, haja vista que naquele momento havia muita pergunta a respeito do fim do mundo, se a pandemia já era, não é, alguma coisa nesse sentido. Então nós começamos naquela oportunidade e depois nós não paramos, né? Nós passamos a fazer as lives às quartas e domingos pela manhã, ainda no tempo da pandemia. Depois, com a flexibilização da pandemia, nós passamos a fazer apenas a quarta-feira e aos domingos não, uma vez que daí nós já tínhamos os compromissos da igreja para estarmos honrando e cumprindo, não é? Mas deste trabalho nós passamos a realizar juntamente com os irmãos, e o pastor Ciro depois organizou o material didático para o curso, não é? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, ó. Este aqui é o módulo do curso de perguntas escatológicas, onde nós temos 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas, não é? Este é o módulo do curso e aqui tem informações. Você pode tirar o print desta tela aqui, ó, onde está os nossos contatos de telefone, WhatsApp, e-mail, site e as nossas redes sociais. Tire um print, que depois você pode nos chamar se você se interessar pelo curso de escatologia. Muito bem, nós vamos já iniciar, vamos então dar aqui o desdobramento. Antes eu quero passar para os irmãos um aviso. Na nossa live passada, a de número 200, deixa eu ajustar aqui, a de número 218, foi quando nós fizemos o sorteio da Bíblia, não é? Que nós havíamos prometido. Nós fizemos aquela promoção e sorteamos, não é, a Bíblia na passada de número 218, que ficou gravada, está à disposição para os irmãos que quiserem ver também, não é? Tem curso de capelão, sim, irmão Flávio. Deixa eu pegar aqui o contato do irmão Flávio, daí depois nós vamos estar falando com o irmão Flávio, né? Depois eu dou uma resposta aí para ele. Mas nós fizemos o sorteio da Bíblia. Só que daí eu não vigiei muito e acabaram-se dois irmãos, na verdade uma irmã e um irmão se apresentaram, não é? E eu achei por bem, para não ter nenhuma complicação, presentear os dois irmãos com a Bíblia. E aconteceu que, conforme eu havia explicado naquele final de semana, ou na semana passada, o pastor Moisés Cecílio estava comigo aqui, ele ficou até a sexta-feira, e eu só pude, na verdade, na sexta-feira, adquirir a outra Bíblia, porque eu já havia adquirido uma, né? Eu até apresentei ela, mas a outra nós adquirimos na sexta-feira, e ontem foi feriado aqui em Apucarana, o Correio fez a entrega da Bíblia hoje. E aí a Eliane acertou com a irmã e com o irmão que ganhou a Bíblia, a questão da personalização da caixa. Ela acabou a personalização agora à noite e amanhã nós estaremos colocando no correio, não é, as duas Bíblias, para o irmão e para a irmã que ganharam, que foram presenteados, não é, com a Bíblia. Então essa é a questão, só queria dar a informação e os irmãos depois vão estar acompanhando conforme eles receberem lá na casa deles. Eles vão passar para a gente aqui, foto, vídeo, enfim, para a gente publicar. Pastor Ciro, paz do Senhor, conte a bênção. A paz do Senhor, pastor Edson. Olha, 2 quartas-feiras seguidas é que a gente não combina e dá certo. E dá certo. Aí, e dá certo. Alguma orientação superior aí, hein? Com certeza.
Mas essa é uma questão que o pessoal não faz ideia, né? Porque esses dias ainda eu conversava com o pastor Adolvilson, que os irmãos acham que eu e o pastor Adolvilson, a gente combina os assuntos e os temas da aula da escola dominical para poder gravar a aula. E, na verdade, a gente não combina nada, porque eu faço os slides, mando os slides para ele pelo WhatsApp, ele estuda lá na casa dele, eu estudo aqui, a gente se junta e faz a aula e está tudo certo. Maravilha. E a questão da roupa também, né, não é combinado, tanto que não é sempre que dá certo. É verdade. Mas, graças a Deus aí, Deus tem nos abençoado e vamos aí para mais uma aula, né? A aula de número 219 essa. 219 hoje, né? Isso aí. Olha aí que benção. Aula de número 219, com a participação dos nossos irmãos, e nós vamos então iniciar a pauta. Eu estava esperando o celular atualizar, agora ele atualizou. Aí eu tenho... Veio a mensagem para atualizar também, eu não atualizei o meu ainda. Faltava 15 minutos, eu coloquei para atualizar, falei, vai dar tempo, e quase que não deu. 18.3.1, não é isso? Isso aí. Mas agora atualizou, liberou, e eu já estou com a pauta na mão. Maravilha. Tá chegando aí meu áudio, pastor? Estou ouvindo bem, tá joia. Não está com chiado, não, né? Tá tudo na benção. Tá bom. Sem dificuldade. Maravilha. Seu áudio também está perfeito para mim. Maravilha. Vamos, Jeffer, Deus abençoe. Vamos, Jeffer, lá de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. O Denil está perguntando qual lição é. Nós estamos falando da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas aqui o assunto é perguntas escatológicas, conforme a divulgação que foi feita na segunda-feira. A primeira questão, pastor, diz respeito ao texto de Mateus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Mateus capítulo 25 e o versículo 31 diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Com base nesse texto aqui, a pergunta que o aluno faz é essa aqui, ó. As ovelhas descritas em Mateus 25 em diante, a partir do versículo 31, entram no milênio e os bodes vão para o Hades ou para o lago de fogo? Ótima pergunta. E aí eu gostaria primeiro de dar uma explicação rápida, não é? Sobre os julgamentos escatológicos, especialmente sobre esse julgamento aí que aparece em Mateus 25, 31 a 46. Lembrando que esse texto não é uma parábola, porque Jesus apresenta algumas parábolas no seu sermão profético. No capítulo 25, especialmente, nós temos a parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos, mas essa passagem aqui não é uma parábola. É, na verdade, uma retomada do ensino sobre a descida de Jesus à terra, em poder e grande glória, porque ela é mencionada em Mateus 24, ali a partir do versículo 27 até o 31, Jesus descendo em poder e grande glória, e depois praticamente abre-se um parêntese para explicar outros pormenores que nós já abordamos aqui. Numa ocasião tivemos uma série detalhada sobre o sermão profético. Mas o texto é muito claro, o senhor leu, que esse evento aqui, que é um julgamento, ele vai ocorrer quando Jesus descer, quando ele vier em glória. Então não é o arrebatamento. Claro que o arrebatamento também será glorioso. Mas a vinda de Jesus em poder e grande glória, conforme Mateus 24, ali a partir do versículo 27, é quando Jesus descerá na terra, como está lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, e também em Zacarias, capítulo 14, naquele dia, diz a Bíblia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, quando nós falamos de julgamento escatológico, estão previstos pelo menos cinco julgamentos. O primeiro deles, claro, é o Tribunal de Cristo, que não é um julgamento forense,
ou seja, não é para emissão de condenação ou de absolvição, é tão somente um tribunal, o termo, na verdade, ali no grego é bema, bema, que também é um termo para tribunal forense, mas ali não é tribunal forense. Ali, pelo contexto, é um tribunal para premiação, porque a igreja, sobre aqueles que são salvos, diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus também falou que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não há mais condenação para o salvo. Ele não precisa comparecer diante do justo juiz para ali ele receber uma sentença, olha, você está salvo. Porque hoje, aqui e agora, nós já temos essa certeza. Então, quando nós formos arrebatados, aliás, nós já seremos glorificados aqui na terra. Então, isso já é a garantia de que nós estamos salvos, porque já teremos sido até glorificados quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo. Mas além do tribunal de Cristo, que é um julgamento para efeito de galardão, tão somente, a Bíblia menciona o julgamento de Israel, a Bíblia menciona o julgamento de Satanás e suas hostes, que vai acontecer depois do milênio. A Bíblia menciona também o juízo final, que é o trono branco. Então já citei 4 julgamentos. Faltou mencionar justamente este, que é o julgamento dos gentios, que está em Mateus 25, 31 a 46. Julgamento também conhecido como julgamento das nações. Eu tenho preferido ultimamente o termo gentios, porque me parece que ele é um pouco mais claro à luz do que diz o texto grego, porque inclusive o termo aí para nações, quando diz que o justo juiz vai separar as nações, o termo no grego, na verdade, é etne, taetne, né? As nações, na verdade, são os povos, ou os grupos étnicos, na verdade, né? Taetne. Então, não é propriamente nação como nós conhecemos hoje, mas ali, claro está, pelo contexto, que é uma representatividade daqueles que estavam por trás da campanha do Armagedon. Porque na campanha do Armagedon, evidentemente, nós vamos ter exércitos em combate. Mas numa guerra, aqueles que estão por trás da guerra geralmente não estão no combate, eles estão lá no ar-condicionado, estão lá fazendo o seu... Né? Pensemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Ali os grandes estrategistas estavam ali planejando como atacaria, como invadiria determinado local, determinado território, mas quem estava no combate realmente eram os soldados e aqueles que estão realmente na batalha, né? E também pelo ar, pelo mar, pela terra. Então, o que acontece? Esses combatentes, por ocasião da batalha do Armagedon, diz a Bíblia que eles vão ser todos mortos, eles vão ser destruídos. E o próprio anticristo também, juntamente com o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo. Mas haverá vivos, haverá povos que estarão vivos, e especialmente os representantes das nações, porque vamos pensar, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem aí uma liderança hoje, tem um presidente e tal, e muita gente não concorda com esse presidente. Muita gente discorda completamente das suas ações. Eu sou um deles, um dos tais. Nós oramos, né, pelas autoridades, que a Bíblia manda orar, por aqueles que estão em iminência e tal. Então nós oramos pelas autoridades, assim, de maneira geral, né? Mas nós temos preocupação com as políticas que são adotadas, sobretudo a política externa e tal, as opiniões desastrosas que são emitidas. Agora, muita gente não concorda. Então imagina Deus, o Senhor Jesus, o justo juiz, ele vindo e, por exemplo, vamos dizer que o Brasil, naquela ocasião, esteja alinhado com o anticristo.
Aí Jesus vai dizer, olha, o Brasil todo está condenado. Não, o justo juiz não vai agir dessa maneira, evidentemente. Ele não vai dar um tratamento coletivo. Então, por isso que eu digo que o julgamento não é propriamente um julgamento das nações. É um julgamento dos gentios, sobretudo os representantes. Claro, aqueles que se aliaram ao anticristo são aqueles que estão à esquerda, né? Curiosamente, são os bodes, que são chamados aí nesse texto, e aqueles que estão à direita são chamados de ovelhas. Mas são nações nesse sentido que eu falei, representantes das nações. Havendo julgamento, aqueles que forem absolvidos, os representantes que não se aliaram ao anticristo contra Israel, mas terão feito bem a Israel, eles vão ter a oportunidade, não somente eles, mas todos aqueles que tiverem sobrevivido e que não se aliaram ao anticristo, porque vai haver muita gente. Em 7 anos, o anticristo, claro, ele vai ter um domínio global, mas ele não vai conseguir fazer com que todos, toda a Terra, todo o planeta Terra, receba a marca da besta e seja o seu apoiador. Muita gente vai se posicionar. A Bíblia diz que vai haver oposição. Ele, inclusive, vai fazer guerra aos santos. Ele vai matar muitos santos. Mas, ao fim do período tribulacional, fica claro que haverá sobreviventes. E esses sobreviventes que não tiverem se aliado ao anticristo, eles vão ter a oportunidade de ingressar. Pressupõe-se que eles também vão crer em Cristo, porque imagine a cena, o próprio Cristo descendo para julgar essas nações e aqueles que forem absolvidos não ingressarem no milênio na qualidade de salvos. Aliás, o texto diz claramente que eles entram no milênio como salvos, porque o Senhor Jesus dirá àqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, claro está que aqueles que entram no milênio, são salvos. Agora, e os outros? Porque a pergunta é justamente sobre os outros. Porque as ovelhas, que são aqueles que vão ser poupados e que, portanto, ingressam no milênio como salvos, eles são as ovelhas. Agora, o nosso irmão pergunta, e os bodes? Vão para onde? Vão para o Hades ou vão para o Guiena, ou para o Lago de Fogo, como ele citou aí? Nós já explicamos aqui em outra oportunidade a diferença entre Hades e Guiena. O Hades é um inferno. É um inferno como que se fosse uma antessala do inferno final. A pessoa que está no Hades, ela não está na sua condição plena, espiritual e corpo. Está apenas na condição espiritual, ou seja, a parte imaterial. Porque a parte material ainda está na terra. Agora, quem vai para o Guiena? Vai para o Guiena aquele que já está na sua condição plena, espiritual e corpo. No caso, aqueles que vão participar do juízo final, o trono branco, eles vão ressuscitar justamente para que os seus corpos sejam reconstituídos, não glorificados, mas reconstituídos, porque são ímpios, né? Então não há sentido você defender uma glorificação. Claro que eles vão receber um corpo, não é o mesmo corpo exatamente, é o mesmo corpo, digo, mas é um corpo que poderá resistir, né, ao inferno por toda a eternidade. Então não é, assim como a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a carne e o sangue, no caso do ímpio também, não pode resistir ao fogo do inferno, se for esse corpo mortal como o nosso. Claro que é um corpo também que vai ser, por assim dizer, revestido de imortalidade. Não a imortalidade em glória, como é o nosso caso, porque a Bíblia diz que nós vamos ser revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade, porque vamos ser glorificados. Então, o salvo, ele não apenas ressuscita, ele ressuscita em glória. Ele vai ter um corpo similar ao de Cristo. Então, aquele que morreu com algum defeito, por exemplo, faltando um braço, faltando uma perna, claro que ele não vai ressuscitar defeituoso, ele vai ser glorificado. No céu não vai ter ninguém com defeito.
Ah, irmão Ciro, mas e Jesus não está com a marca nas mãos e no lado? Aí é um caso especial, porque ele precisava demonstrar que é ele mesmo. Aqui estão as marcas, sou eu mesmo. Porque não é outro corpo, é o mesmo corpo, só que é o mesmo corpo glorificado. Glorificado. Agora, no caso dos ímpios, é uma reconstituição. Então, para onde vão? Aí, só um detalhe importante, então. O juízo final é o julgamento dos ímpios, que ressuscitam para receber a sentença de condenação. Eles já estão condenados por antecipação, a bem da verdade, porque Jesus falou que aquele que crê no Filho de Deus está salvo, aquele que não crê já está automaticamente condenado, não é? Já está condenado. A palavra de Deus já deixa claro isso, que aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito, no versículo 16 de João 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas diz o versículo 18 que aquele que não crê já está condenado, por antecipação. Mas lá, é claro, Deus não é injusto e ele vai fazer questão de dizer que aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, diz a Bíblia. Mas, irmão Ciro, o que diz aí sobre o julgamento das nações? Eu vou pedir a gentileza, pastor Ex, do senhor ler também o versículo 41. Eu creio que já deu para contextualizar bem, mas vejo que o justo juiz, que é o Senhor Jesus, vai dizer àqueles que estão à sua esquerda, que são, no caso aí, os bodes. Quem são os bodes? São aqueles que se posicionaram ao lado do anticristo e vão sobreviver. Porque os mortos, claro, aqueles que morrerem na batalha do Armagedon, os seus corpos, claro, estão na terra, e a sua parte imaterial vai para o Hades. Eles vão ficar aguardando o juízo final, o trono branco, aqueles que morrerem condenados. Mas e os que sobreviverem? O que vai acontecer com eles? Eles estão vivos, então eles entram no milênio, são ímpios? Não, não vai entrar ímpio no milênio. Só vai entrar salvo no milênio. Então, esses que estão vivos, vai acontecer o que com eles? Eles vão ser mortos, mas se eles vão ser mortos, e aí o que acontece? Eles vão para onde? Então, eles vão para o mesmo lugar, eles vão para o Hades, a parte imaterial, e a parte material, que é o corpo, fica na terra? Não. Olha o que diz o texto. O texto é claro. Por gentileza, pastor Edson, Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja como o texto é claro: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é o Hades. Mas aí não diz Guiena. Sim, o termo Guiena não aparece, mas o inferno final não é só chamado de Guiena. Aqui, por exemplo, no texto grego é topir, to aionion, né? Topir. Pir é de, por exemplo, pirotécnico, é fogo em grego, né? Então, por exemplo, um show pirotécnico, é um show de fogos. Então, pir, aí no caso, tem o sentido de fogo. Então, topir, o fogo, tem aí o adjetivo, né? Tem o artigo definido, o fogo. Topir, to aionion, o fogo eterno. Aionion, né? Eterno. Então, o fogo eterno é o inferno final. Mas, irmão Ciro, não tem que passar pelo juízo final para ir para o lago de fogo? Regra geral, sim. Mas esse é um caso excepcional. Por quê? Porque eles já vão ser julgados pelo próprio justo juiz. O próprio justo juiz vai condená-los ao fogo eterno. Por isso que o texto diz claramente: apartai-vos de mim, malditos. Muita gente até interpreta isso aqui como se fosse o juízo final. Mas o texto é claro ao dizer que quando o Senhor vier, não é depois, porque o juízo final é depois do milênio. Veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. O trono branco é depois do milênio. É só você ler com atenção o Apocalipse. É lá no capítulo 20, versículos 11 a 15, que se menciona o trono branco, depois do milênio. Depois da última revolta de Satanás.
depois do julgamento de Satanás e suas hostes, só depois que vem o juízo final. Aqui não. O texto é muito claro. O pastor Ecos leu Mateus 25 e 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, ou seja, está atrelado à sua descida à terra, aí ele vai julgar, ele vai se assentar no seu trono para julgar. E o julgamento aí, nós entendemos pelo contexto que é de acordo com o tratamento dispensado a Israel, que aí é mencionado como as ovelhas. As ovelhas aí é uma referência aos israelitas, o remanescente, que estará debaixo de perseguição por parte do dragão, que é Satanás, e do anticristo, falso profeta, que vão ser lançados no lago de fogo, e o dragão, claro, vai ser preso por 1000 anos, diz a Bíblia, e aí haverá também o julgamento, que não aparece em Apocalipse 19, é bom que se diga, mas como a Bíblia explica, a própria Bíblia, não há outro lugar em que você pode encaixar esse julgamento, a não ser no momento exato em que Jesus estiver na terra, pós-Armagedon, né? Após a batalha de Armagedon, ele então, claro, ele descendo, ele vai fazer tudo aquilo que está lá em Apocalipse 19, 11, até o capítulo 20, versículo 7, quando ele instaura o milênio. Só que antes dele instaurar o milênio, como eu sei que é antes de instaurar o milênio? Porque aí diz, vinde benditos meu Pai, possui por herança o reino. O termo reino, claro, é uma referência ao reino milenial. Nós entendemos dessa maneira, pelo contexto, pela analogia geral da Bíblia. Tá certo? Então, esses bodes, eles vão ser, de maneira excepcional, lançados já direto no lago de fogo. Porque eles já vão ser condenados, vivos ainda, né? Então, isso é interessante. Eles vão estar na sua condição plena. Porque lembra que eu falei que o Guiena, o lago de fogo, é para quem já está na sua condição tríplice, espírito, alma e corpo? Aqueles que vão participar do juízo final terão que ressuscitar, justamente para ter essa condição plena, espírito, alma e corpo. Agora, esses que estão vivos aí, eles já estão na condição plena, porque eles não morreram. Eles estão em espírito, alma e corpo. Então, eles vão receber a sentença, que é esta aí que foi lida pelo pastor Ecos. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o Guiena, é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, porque o diabo depois também vai fazer companhia a estes que já vão também fazer companhia ao anticristo e falso profeta. Porque quem inaugura o Guiena, o lago de fogo, é o anticristo e falso profeta. Eles que vão ser lançados lá. Em seguida, esses também, que fazem parte do seu exército, terão sobrevivido. Porque no caso do anticristo e falso profeta, também eles vão ser lançados vivos. Diz a Bíblia, no lago de fogo. Vão ser lançados vivos, porque eles também é outro caso excepcional, porque serão dois seres humanos também. O anticristo e o falso profeta são 2 homens. Então, eles também, de maneira excepcional, porque alguém poderá dizer, não, eu não concordo, porque é só depois do juízo final. Aí está o caso também do anticristo e falso profeta, que é um caso excepcional. Eles também vão para o Guiena. E depois deles, esses que vão ser mortos, ou melhor, vão ser condenados a esses gentios, né? No caso aí, vivos, eles vão ser também lançados no lago de fogo. Os condenados. Maravilha, que benção. Isso quer dizer que não vai ter purgatório. Exatamente. Não tem espaço para a doutrina do purgatório, não, né? Não tem purgatório, nada disso aí. Heresia. Está faltando estudar a escola dominical. Tem que frequentar a lição da escola dominical do trimestre que fala a respeito desse negócio. Muito boa. Não tem purgatório, não. E outra que quem está à esquerda vai se lascar mesmo, né? Não vai ter jeito. Olha, fica a dica, viu, gente? Fica a dica. Fica a dica. Deixa eu pegar aqui. A questão é o seguinte, meu pastor, é esta aqui. Como a igreja será chamada no céu? Coletivamente, a igreja é a noiva, né? A Bíblia deixa claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, esse é um termo que pode, no céu, né? Apocalipse 21, versículos 1 a 3,
Nós até respondemos uma pergunta na semana passada, falando, né, da Nova Jerusalém, que desce como uma noiva ataviada. E nós falamos que, no caso ali, é um caso de metonímia, né? Que toma-se aí a morada pelo morador. Então, quer dizer, a igreja é a moradora da Nova Jerusalém, porque a noiva propriamente é a igreja, e não a cidade em si, né? Então, a igreja vai ser a noiva. Agora, é importante dizer também que, individualmente, um título que vai continuar no céu é o título de servo. Como diz lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ali os seus servos o servirão. Então, muita gente que hoje em dificuldade de ser servo na terra, mas lá vai ser, né? Lá, todos que estiverem lá, diz a Bíblia, os seus servos o servirão. Então, o que nós podemos dizer é isso. Claro que tem muitos mistérios também, né? Muitas coisas que vão se revelar, mas se eu entendi a pergunta do nosso irmão, como será chamada a igreja, claro, o termo igreja já é um termo que se aplica ao povo de Deus, né? Porque igreja significa justamente a Assembleia de Deus, né? Aqueles que foram chamados para fora, foram tirados do mundo. E a igreja gloriosa, ela continua sendo igreja, porque o autor de Hebreus, ele fala lá, né, da universal Assembleia dos Santos. E o termo aparece ali também, o termo que é um termo para Assembleia equivalente, né, ao termo eclesia. Se bem que o termo eclesia, ele nem sempre é mencionado, mas aparecem termos também que são sinônimos. Eu não tenho certeza se ali, eu creio que é Hebreus. O senhor lembra de cabeça qual é esse versículo aí? Hebreus 12, não é isso? Vamos pegar já aqui. Fala da universal assembleia. Vamos chegar nele já, fica mais fácil. Fica mais fácil se estiver com ele. No meu texto grego aqui. Eu não sei se... Eu não lembro, porque ali aparece assembleia, mas eu não tenho certeza se o termo ali no grego, né? Porque no grego você tem o termo... É 23. É 12 e 23. 12 e 23. A partir do 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. 23. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Exatamente. Então o termo Assembleia paniguris, né? Panegoris. Só que a igreja... Aí depois aparece igreja, que é justamente eclesia. Então aparece aqui novamente o termo eclesia, né? E aí então a igreja dos primogênitos aparece aqui então o termo eclesia, como eu falei. Então, igreja é um termo que vai continuar também na glória. E a noiva, e todos esses títulos, né, pelos quais a igreja é conhecida, eu penso que vão continuar na glória. E vamos ser também, como diz a Bíblia, individualmente, servos do Senhor. Maravilha, meu pastor. Essa questão aí ficou bem clara. Eu também entendi a pergunta do irmão dessa mesma forma. A próxima questão, pastor, que nós temos aqui, no arrebatamento, os que serão arrebatados, primeiro, verão os outros sendo arrebatados? Esse primeiro aqui é que complicou, né? O irmão Gerson aí até disse aí que nós iremos conhecer. Então, tem a ver com essa pergunta aqui. Então, veja, os que forem arrebatados primeiro. Bom, não vamos, como o senhor falou aí, não é? Primeiro complicou, né? Nós vamos ser arrebatados juntos. Eu penso que o nosso irmão, não sei se ele talvez está se referindo àquela teoria esquisita lá do arrebatamento parcial, em que diz que o arrebatamento é como se fosse um trem, né, com vários vagões,
e tem aqueles que vão no primeiro vagão, os que vão no segundo vagão, no terceiro vagão. Então, primeiro vão os vencedores, depois os outros que é outro grupo, mas vão ser... Então, é uma teoria que não tem fundamento bíblico, porque 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia é muito clara. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, os que morrerem em Cristo estarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos juntamente, veja que a transformação dos mortos em Cristo acontece primeiro, mas o arrebatamento é todos juntos, é um arrebatamento só, juntamente com eles, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, todos nós vamos subir juntos. Entretanto, uma coisa importante aí na pergunta do nosso irmão, é que ele diz, os que forem arrebatados primeiro, verão os outros sendo arrebatados? Aí, claro, tirando essa questão aí de primeiro, que é um equívoco, mas nós vamos nos conhecer. Nós podemos até ler um texto, se o senhor puder, por gentileza, 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20. Olha o que Paulo disse a respeito da vinda do Senhor para nos arrebatar. Apocalipse, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, esse texto aí, Paulo está dizendo claramente o seguinte, olha, vocês são a coroa, é justamente o fato de que nós vamos nos conhecer. Quando nós formos arrebatados, quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos estar juntos, nós vamos nos reconhecer. É esse o sentido aí dessas palavras. Então, claro, aqueles que forem arrebatados, todos juntos, evidentemente, nós vamos nos conhecer. É outra dimensão, mas lembremos-nos de que na transfiguração, Pedro, Tiago e João reconheceram Elias e Moisés, que tinham vivido muitos séculos antes deles, mas ali ficou claro que mesmo naquela amostra, né, ali foi uma amostra de como será o nosso estado de glória. Foi uma amostra. Jesus se transfigurou diante deles, e Moisés e Elias se apresentaram, apareceram ali, e eles foram reconhecidos. Então nós vamos nos reconhecer. Claro, é outra dimensão. Não vamos ficar lá, claro, lembrando e falando das coisas tristes aqui da Terra, porque vamos estar em outra dimensão. É um estado de glória. Mas veja que é um estado que nós vamos ser mais felizes ainda justamente por nos conhecermos e estarmos ali glorificando a Deus. A Bíblia diz que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Então veja, Abraão, Isaac e Jacó vão ser reconhecidos. Então se Abraão, Isaac e Jacó vão ser reconhecidos, claro que nós também, de maneira individual, nós vamos ser reconhecidos. Maravilha. Só pedir aqui para Adeir Oliveira, o texto que você se referiu de Apocalipse 21:1, não fala de 2 tronos. Reformule lá a sua pergunta para que a gente possa tomar nota dela aqui, tá bem? Vamos lá então, meu pastor, para mais uma questão da nossa pauta de hoje. Hoje a nossa aula é do número 219, hoje 12 de fevereiro, não é? Deixa eu aproveitar aqui, enquanto nós estamos dando um tempinho para o Adeir reformular ali. Olha só, aqui é o módulo do nosso curso de perguntas escatológicas. Esse material é um material organizado pelo pastor Ciro Zibordi, não é? Com base em mais de 1000 perguntas que nós recebemos aqui ao longo de um ano e meio, não é? Nós organizamos esse material com 101 respostas. Então, no formato de perguntas e respostas, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma outra, tá aqui. Vou voltar uma página. Pronto, página de número 140 não tem a pergunta, tá na 139. Olha só aqui, ó. Essa é a pergunta. Por que a proclamação do Estado de Israel é um grande sinal escatológico? A resposta segue. Então, são diversos temas, não é, todos vinculados à escatologia. Olha aqui. Por que o período tribulacional durará 7 anos? Tem aí a resposta. Este, então, é o curso Perguntas Escatológicas, que você pode adquirir
esse aqui é o contato, tire um print da tela, porque aqui está o nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, os nossos sites e a nossa rede social. Tire um print e depois você pode nos chamar para saber como você pode adquirir este material. Olha só que maravilha! Pastor, a próxima questão que nós trazemos aqui na nossa pauta de hoje é exatamente esta aqui. No arrebatamento, os que serão... Aliás, esquece, essa acabou de responder. Explica sobre, aí, aspas, as nações andarão na sua luz, conforme Apocalipse 21 e 24. Amém. Deixa eu só aproveitar aqui rapidamente e mandar aqui uma saudação para o meu amigo aí, pastor Newton Didini Coelho, que entrou aí, faz tempo que nós não nos vemos, que não nos falamos, mas fiquei feliz aí em ver o nome dele aí, ele mandando uma saudação. Deus abençoe meu amigo, pastor Newton Didini Coelho, que é pastor, também terapeuta familiar e musicólogo, músico, engenheiro, então um grande cabedal, né? E é meu amigo, né? Acima de tudo, isso aí é o mais importante, né? Brincadeira, o mais importante é que ele é um servo do Senhor. Aí, Nilton, Deus abençoe. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para o pastor Nilton, meu peixe, olha só, a hora que você quiser fazer um café, convida a gente que a gente vai. Ó, o pastor Ciro desce do Rio, eu vou do Paraná e vai dar certo. A hora que o senhor quiser convidar o Nilton aí para dar umas palestras aí, ó, para a família, olha aí. Convidar que eu garanto, viu? Vai surgir essa oportunidade, olha aí. Eu ponho a minha mão no fogo, viu? Por isso eu ponho. Amém, é isso aí. Não, então acabou-se. Então tá bem feito assim. Maravilha. Tá certo então, pastor Newton, satisfação grande. Se os músicos estiverem precisando de um puxão de orelha, alguma coisa, ele tem um livro, inclusive, pela CPAD aí, que é o Manual do Ministro do Louvor, né? De autoria dele. Muito bom. É muito bom o livro. Então, as nações andarão à sua luz. Mais uma vez, o termo nações aí é interessante. No grego, é o termo taetne. Taetne, de novo, tem a ver com grupos étnicos. Então, muitas vezes a gente tem em mente aquela questão da nação, com presidente, ou se não, a nação com primeiro-ministro e governo, o sistema de governo parlamentarista ou presidencialista e tal, ou uma ditadura, que alguém poderá pensar. Quer dizer, então, que quando Deus fizer novo céu e nova terra, vai continuar existindo tudo isso. Então, aí o termo, quando diz, né, e as nações andarão a sós. Primeiro são as nações dos salvos, né? Bom que se diga isso. São todos salvos. Eu gosto da versão Almeida corrigida fiel, porque ela inclusive tem esse termo. As nações dos salvos andarão à sua luz. Então, o que nós podemos dizer aí, que vai haver um único rei. Não tem isso de que vai haver vários, alguém às vezes junta, né, o milênio com o novo céu e a nova terra. São duas coisas diferentes. No milênio você vai ter a Jerusalém nova. A Jerusalém nova que vai ser, claro, restaurada, revitalizada, o templo estará lá, mas é a Jerusalém nova. Agora, a nova Jerusalém, ela desce do céu. O termo Jerusalém é utilizado de uma maneira metafórica, porque Jerusalém é conhecida como a morada de Deus e tal, a Sião. Então, por isso que se utiliza esse termo para falar também da morada dos salvos na glória, na eternidade com Deus, no estado e também na morada eterna. Mas eu penso que esse ponto aí, as nações andarão à sua luz, já é mencionado anteriormente, porque o Senhor será a sua lâmpada, ali o Senhor, a Bíblia diz que a nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus, né, na terra, diz lá Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então, as nações andarão à sua luz, ou seja, os povos, a igreja propriamente dita, os servos de Deus, que aí o termo é taetne, né? Então são os grupos de salvos, não é nação como nós
com o sentido que nós temos hoje. Então, claro que os tradutores da Bíblia optaram por esse termo, porque etnos, ou taetne, como está aí, com a sua declinação, né? Também pode ser traduzido por nações, mas não é o seu sentido principal. É como naquele caso de Mateus 28, 19, em que diz assim, ide, Jesus falou, ide por todo o mundo, portanto, ide, ensinai as nações. Nós sabemos ali que ensinar não é propriamente ensinar no sentido de doutrinar. Não é o verbo ali ligado à doutrina, não é didasco. Ali o verbo, nós sabemos que é um verbo ligado a fazer discípulos. Maceuteuos, né? Ali está, o verbo é maceuteuo no grego, né? Que quer dizer fazer discípulos. E o termo para nações não é propriamente nações como nós entendemos. Mais uma vez aparece ali o termo etnos. Então, literalmente seria ide, fazei discípulos de todos os grupos étnicos, de todos os povos, podemos dizer também, que vai chegar também nos indivíduos, né? Então, não é só você, alguém diz, eu evangelizei a África, eu evangelizei a África do Sul, mas você foi talvez numa cidade da África, você não evangelizou toda a cidade, porque, na verdade, o mandamento diz respeito a fazer discípulos de todos os povos. Então, há muito mais povos do que nações. Há muito mais grupos étnicos do que nações. Então, o sentido ele é mais amplo. Então, da mesma forma, as nações dos salvos, ou seja, os grupos de salvos, porque nós vamos ter, não as panelinhas, né? Mas os grupos daqueles que vão estar desfrutando, estão gritando aqui. Eu até coloquei o microfone. Algum fluminense deve ter feito gol, né? Não sei se é Fluminense, Fluminense, não sei, nem sei quem está jogando hoje. Mas já vi alguém gritando aí. Sempre tem jogo de quarta-feira, às vezes é Flamengo, às vezes é Fluminense, Botafogo. O Botafogo é o pior de todos, por incrível que pareça. Tem um botafoguense aqui que só Deus só tem misericórdia. O time dele ganha, em vez dele comemorar, ele sai xingando as pessoas. E, seu não sei o que e tal, e fica falando palavrão, né? Então eu tenho receio de sair isso na nossa live. Aí eu coloquei até um microfone aqui, não sei se o som tá bom, mas eu coloquei o microfone justamente para ver se impede, com certeza, de sair alguma coisa. Mas, pastor, eu creio que é isso que poderíamos dizer aí sobre essa questão. Explica, as nações andarão na sua luz. Maravilha, meu pastor. Para a gente poder caminhar, então, para o encerramento da nossa aula de hoje, deixa eu só passar aqui para os irmãos as perguntas que estão sendo feitas. Todas elas eu estou tomando nota, né? Todas elas estão sendo registradas aqui para que possa ser respondida nas nossas próximas lives. Inclusive, eu já tomei nota aqui da correção que, eu não sei se é uma irmã ou se é um irmão que fez, a Adeir, né? Corrigiu aqui para Apocalipse 22:1, está tomado nota, né, a respeito dos tronos, se é literal ou não, já está tomado nota dessa questão. Então, todas as perguntas, elas são respondidas. O Ronaide, né? Ronaide, também já fez a pergunta aqui sobre Apocalipse 7, também já está tomado nota. Mas vamos lá. A última questão, meu pastor, quem entrará no milênio? Os salvos ou os ímpios? Essa pergunta parece até ser uma pergunta meio sem sentido, né? Porque os ímpios entram no milênio, mas por incrível que pareça, os pós-tribulacionistas têm essa teoria aí. Não são todos, mas alguns pós-tribulacionistas que defendem essa ideia esdrúxula, né? Desculpa eu usar esse adjetivo, mas com todo respeito aos nossos irmãos pós-tribulacionistas, mas essa teoria ela é esdrúxula, né? Porque eles inventaram essa ideia de que os ímpios vão estar no milênio porque, como eles juntam o arrebatamento com a descida de Jesus à Terra, para eles é o mesmo evento, então veja o que vai acontecer. Se o arrebatamento é a mesma coisa que a descida de Jesus à Terra, então todos os salvos da Terra terão que ser arrebatados quando Jesus descer à Terra. Nenhum salvo
ficará na terra, todos serão arrebatados, num primeiro momento. Né? Só que eles defendem também a teoria do ioiô. Porque aí todos os salvos vão ser arrebatados, vão encontrar com Jesus nos ares, aí vão descer para o milênio. Então, no milênio, nessa teoria, você continua tendo a igreja como povo glorificado, só que tem os povos naturais. Agora, quem são os povos naturais? Se Jesus já arrebatou todos os salvos, só sobra os ímpios. Aí eles não explicam. Aí eles dizem que Jesus vai reinar com os ímpios. Veja o absurdo. Não, aí eles começam a inventar aquelas teorias. Não, porque diz que Jesus vai reger o mundo com vara de ferro. Vara de ferro, com dureza, porque é com os ímpios. Agora, veja se isso tem sentido. Tudo isso é porque eles juntam o arrebatamento com a descida de Jesus à terra. E aí tem aquela parábola que fala da separação ali, que os anjos vão fazer separação, e aí eles falam que eles juntam tudo isso aí e dizem que os ímpios vão estar no milênio. Só que a Bíblia é muito clara, olha que interessante. A parábola, o julgamento não é uma parábola. Eu mesmo falei, é que acabei aqui pensando uma coisa, mas saiu outra. O julgamento dos gentios, que nós explicamos agora há pouco, Mateus 25, 31 a 46, o que diz ali? Jesus, o justo juiz, dirá para os sobreviventes do período tribulacional que forem absolvidos: vinde benditos de meu Pai. Ora, será que Jesus vai dizer isso para os ímpios? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a... Não, são salvos, mesmo dentre os povos naturais, porque esses povos naturais, claro, entre eles vão estar os judeus também, os israelitas que tiverem sobrevivido, porque é o remanescente, como está lá em Apocalipse capítulo 12, e os gentios que terão sido poupados, né, absolvidos do julgamento das nações. Eles ingressam no milênio na qualidade de salvos. Agora, vai haver ímpio no milênio? Claro, em 1000 anos. Imagine quanta coisa que não aconteceu do ano 1001 até o ano 2000, num período de 1000 anos. Quanta coisa aconteceu. Da mesma forma, os povos naturais vão nascer pessoas durante o milênio e algumas vão se desviar, outras não vão crer em Jesus. Vai haver isso, mesmo debaixo do reinado de Cristo, vai acontecer, porque a Bíblia diz que depois do milênio, o diabo vai conseguir ainda enganar muita gente que terá passado pelo milênio. Então, claro, ingressam no milênio somente salvos. Aqueles que iniciam o milênio são salvos. É um novo começo, é uma nova dispensação. O milênio é considerada a última dispensação. Claro, a eternidade não é dispensação, é eternidade. Agora, o milênio é dispensação por quê? Porque toda dispensação tem, na verdade, um pacto que Deus faz com a humanidade, com o seu povo especialmente, e tem também um juízo ao final. E o juízo vai ser exercido justamente por conta o diabo vai ser solto por um pouco de tempo para enganar muita gente, e ele vai conseguir enganar muita gente, e aí virá o julgamento de Satanás e suas hostes, e o juízo final, por último, o último grande juízo, que é do trono branco. Então aí fecha, né, fecha a questão, porque aí depois é a eternidade, para sempre a eternidade. Mas então, quem vai participar do milênio como povos naturais, quem vai iniciar o milênio, não é, para ser bem específico, são somente os salvos. Vai haver ímpio no milênio? Vai, porque o texto diz isso. Isaías 65 diz isso, né? Ali diz que haverá morte, inclusive, aqueles que vão se desviar. Capítulo 60, capítulo 65. Isaías fala bastante disso. Zacarias também fala daqueles que não vão obedecer a Deus e vão ser punidos, vão ser castigados, porque o Senhor vai realmente julgar o mundo com vara de ferro. Agora, vara de ferro não quer dizer propriamente que ele vai ser um tirano, que ele vai ser um déspota. Vara de ferro aí é que ele vai ser justo. Ele vai tratar
com justiça a todos. Então, é uma interpretação equivocada usar esse termo, julgar, reger o mundo com vara de ferro, associando a questão de que Jesus vai... Imagine, qual o sentido de Jesus descer para reinar na terra, cumprindo-se as promessas que foram feitas aos israelitas, de que não faltaria herdeiro no trono de Davi, e a herança, e Jesus seria o herdeiro final, né? O herdeiro do trono, a raiz de Davi, diz a Bíblia, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Jesus é o rei que vai reinar no milênio. Agora, qual é, e a Bíblia menciona lá, inclusive a Jerusalém do milênio, em Ezequiel, que vai ter lá uma cidade quadrática, né, com a representatividade das 12 tribos de Israel, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, fazendo as 12 tribos. Qual o sentido de Jesus reinar só sobre ímpios? Quer dizer que os próprios judeus serão ímpios? Então, essa teoria não tem sentido. Eu sei que os pós-tribulacionistas, eles gostam de zombar e dizer, olha, e tal, eu era pré-tribulacionista, mas depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me tornei pós. Comigo, ao contrário, quanto mais eu estudo, mais convicção eu tenho de que o pré-tribulacionismo honra as Escrituras. Esse é um caso. Como você vai defender o indefensável? Mas tudo isso é para ajustar com a teoria do pós-tribulacionismo. Porque pensa bem, se arrebatamento e descida de Jesus à Terra é o mesmo evento, então, inevitavelmente, obrigatoriamente, todos os salvos têm que ser arrebatados. E se todos os salvos vão ser arrebatados, vai restar na Terra só ímpios. Então, e o milênio, ou você vira também, além de pós-tribulacionista, amilenista, né? Porque os amilenistas, eles resolvem isso, entre aspas, dizendo que não vai ter milênio, que acaba tudo, acontece tudo uma vez, Jesus vem e tudo de uma vez só acontece naquele dia. Então, tudo que está previsto do plano escatológico, tribunal de Cristo, julgamento das nações e tal, julgamento do diabo e tal. Não, mas o diabo foi preso e vai ser solto, como que explica isso? Aí eles tentam ajustar tudo com aquela interpretação que eles fazem de Apocalipse, como se fosse uma espiral que vai se repetindo. 7 eventos em número de 7, 7, 7. Aí quando chega no fim de Apocalipse 19, eles falam que encerrou um ciclo, e aí o capítulo 20 começa tudo de novo. Aí ali é a primeira vinda. Então o diabo foi preso, não é que ele será, ele foi preso, aí depois ele vai ser solto. Ah, mas o diabo foi preso, e como que ele está agindo no mundo? Não, não é que ele foi preso assim como você pensa, ele foi preso no sentido de enganar as nações. Ele não pode enganar as nações. Mas o diabo não está enganando as nações? Ora, como nunca? Como nunca? As nações são presididas por indivíduos, né? Então, se ele não pode enganar as nações, mas ele engana o indivíduo que lidera uma nação, na prática ele vai enganar a nação, do mesmo jeito. Então, também não tem sentido. Então, com todo respeito, modéstia à parte, né? O pré-tribulacionismo é a posição que melhor honra as Escrituras. E se você se interessar, faça o curso aí que o pastor Ecos apresentou agora, Perguntas Escatológicas, porque nós examinamos todas as posições. Alguém nos acusa disso. Ah, você sempre estudou o pré-tribulacionismo e por isso você que é assembleiano, você não se abre para conhecer. Veja, modéstia à parte de novo. Nós estudamos todas as posições. O pré-milenismo histórico, o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, que é a nossa posição. Do ponto de vista também do plano de Deus, nós confrontamos a nossa posição dispensacionalista com a aliancista, a neo-aliancista. No caso do dispensacionalismo, nós estudamos com detalhes o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo progressivo, que é um pseudo-dispensacionalismo, porque serve aos propósitos do aliancismo. O dispensacionalismo assembleiano, porque nós, dispensacionalistas, não sei se você sabe, nós temos uma posição
assim que é uma posição que podemos chamar até de um dispensacionalismo assembleiano, porque tem algumas coisas que são próprias nossas, são características que nos distinguem até do próprio... Claro, de maneira geral, podemos ser chamados também de dispensacionalistas clássicos, não há problema, mas eu já tenho defendido ultimamente que nós podemos ser aí uma escola à parte, porque tem casos que nós pensamos um pouco diferente dos irmãos batistas, dos irmãos lá do Dallas, né, do seminário de Dallas, o Dallas Theological Seminary, grandes representantes ali do dispensacionalismo, mas nós temos uma posição um pouco diferente, né, que nós já explicamos aqui também em outra ocasião. Amém, pastor? Amém. Desculpa aí que eu... Maravilha, tá no jeito. Só uma questão para que a gente possa resolver o tema aqui. O irmão Melquisedeque, ele colocou a pergunta se nós que vamos estar no corpo glorificado, se nós também vamos ser tentados. Porque na exposição que você fez a respeito do milênio, você falou a respeito da tentação, mas a tentação é para os naturais, né? Os glorificados não tem mais essa questão. Os povos naturais, eles vão ser tentados depois do milênio, os sobreviventes. Os povos naturais. A igreja já está num outro patamar, né? Já está em outra dimensão. Nós vamos reinar com Cristo. Claro, onde ele estiver, nós faremos. Mas a igreja já está glorificada. O salvo arrebatado, ele já terá sido revestido, diz a Bíblia, da imortalidade e mais, da incorruptibilidade, ou seja, a impecabilidade, que é um atributo exclusivo da deidade hoje, né? Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele vai comunicar, de certa forma, esse atributo. Porque Deus é imortal, diz a Bíblia. A ele pertence a imortalidade e a incorruptibilidade. Mas nós também vamos ser incorruptíveis, porque nós vamos ser glorificados. Glorificação é justamente a ausência do pecado. Hoje nós somos santos, perseveramos em servir ao Senhor. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, mas o pecado está presente. A natureza adâmica está presente. Após o arrebatamento, não. A Bíblia diz: nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade, ou seja, o pecado não mais estará presente. É o estágio, é a nossa salvação quanto a glória, é a glorificação, na verdade, né? Porque a salvação, no passado, ela é posicional, não é? Nós estamos em Cristo. No presente, ela é progressiva. Nós continuamos, nós somos salvos, mas nós estamos progredindo na santificação. Quem é santo, santifique-se ainda. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, o crente está cada vez mais nessa vida procurando ser mais santo. Mas Paulo falou, a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Ora, eu já não sou salvo? Sim, mas Paulo está falando da salvação quanto à glorificação. É a salvação no sentido perfectivo. Então, no passado, ela é posicional. No presente, ela é progressiva. No futuro, ela é perfectiva. Então, nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade, e aí, no milênio, não seremos tentados. Mas os povos naturais, sim. Então, haverá dois tipos de povos no milênio. Os povos glorificados, que somos nós, a igreja do Senhor, e os povos naturais. Esses vão ter que passar por esse período como povos naturais e, para ser salvo, as condições são as mesmas. Crer no Senhor Jesus. Não é porque ele vai estar reinando aqui na terra que você já vai, a pessoa, né, que viver aqui, do ponto de vista natural, já vai estar salva automaticamente. Não. Ela precisa crer, ela precisa se arrepender e perseverar em servir ao Senhor e assim por diante. Maravilha. Meus irmãos, está aqui então o material. Esse é o módulo do curso de perguntas escatológicas. São 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Aqui, por meio dessas perguntas e respostas, o plano escatológico, conforme aquilo que nós, assembleianos pentecostais, cremos, professamos e ensinamos, está sendo apresentado aqui.
você pode adquirir esse curso. Olha só, aqui estão os contatos, telefone fixo, WhatsApp, nosso e-mail e também o nosso site. Tire um print e depois pode nos chamar e nós vamos estar orientando como você consegue adquirir este material. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Muito bem, o Ivânio quer saber se no milênio nós vamos continuar trabalhando. Rapaz, vamos fazer a nossa obra por aqui. Jesus falou, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Jesus trabalha, que dirá nós, né? Mas, claro, você sabe que o trabalho não é maldição. Alguém, às vezes, uma vez eu estava trabalhando numa empresa, só contar essa rapidamente, aí veio um grande palestrante lá, pagaram uma nota para ele dar uma palestra para os funcionários. Aí a primeira coisa que ele falou foi, olha, o trabalho, a origem da palavra trabalho é tripalho, ou seja, tripalho é um instrumento de tortura, o trabalho é uma maldição. Quando Deus quis punir o homem, Deus puniu o homem com o trabalho. Aí depois eu chamei ele num canto lá para conversar. Não, meu amigo, se você puder corrigir isso aí, ó, não é o trabalho. Na verdade, a Bíblia diz, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, ali o sofrimento que foi associado ao trabalho, mas não o trabalho em si, que é uma maldição. Não é? Então, hoje, a gente trabalha a vida é difícil, né? Porque não é... E com o PT ficou mais difícil ainda, né? Sim. Sangue de Jesus tem poder. Travou? Não, já tá no jeito. Foi só um instante. Sim. Foi só porque eu falei mal do PT. Aí deu uma titubeada, mas já voltou o sinal 100%. Cortado. Mas nós vamos trabalhar para o Senhor, né? Com certeza. Virão. O que você entende por isso aí, pastor Moisés? Os seus servos o servirão. Apocalipse 22, versículo 3. Nós vamos trabalhar para Deus, porque o trabalho do Senhor, né, também é trabalho. Louvar a Deus e adorar ao Senhor, tudo isso é trabalho, né? É um serviço. Veja que o culto, aqui no Brasil nós somos culto, mas nos Estados Unidos eles falam service, e em países que falam espanhol, falam serviço também, né? Então é o serviço para Deus, é o nosso trabalho para Deus, que vai continuar na glória. Maravilha, meu pastor, maravilha. Quarta-feira que vem nós retornamos então para a nossa aula de número 220. E com certeza vai ser uma grande bênção, você não fique de fora, não perca. E nós vamos deixar salva essa live aqui, você pode rever depois. E amanhã, amanhã eu me refiro porque sempre é o dia seguinte da live, né? Hoje é quarta, amanhã vai ser quinta, então estará disponível também no nosso canal CETADB no YouTube. É só você acessar, e se não está inscrito, inscreva-se também no canal CETADB no YouTube e também no canal do pastor Ciro Zibordi lá no YouTube. Se você não é inscrito, aproveite e lá no canal do pastor Ciro, você ainda pode se tornar membro. Tem uma série de vantagens, participe. Com certeza vai ser bênção, vai ser edificante para a sua vida, para a sua carreira pessoal, espiritual e ministerial. Amém? Pastor Ciro, aquele abraço. Esse negócio de membro parece até que é uma igreja, né? Uma igreja virtual. Mas é como o YouTube chama, né? É a maneira como eles acharam por bem de designar. Tarcísio, é isso aí, meu filho. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E nós vamos perseverar e continuar servindo o Senhor com alegria. Um abraço, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém.